Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos levantar um pouquinho isso aqui. Jó, capítulo 4. Estão gostando? Eu tô gostando muito de ler Jó para vocês. E hoje nós começamos, ontem nós falamos dos amigos, né? E hoje nós vamos começar a falar da quebra do silêncio, né? Porque os amigos ficaram uma semana em silêncio, conversando, do lado dele ali, né? Isso que é amigo, né? E eu falei várias coisas sobre a amizade pra gente pensar, pra gente raciocinar. E agora a gente vai começar, a primeira etapa do silêncio que é quebrado, né? Dos amigos quebram o silêncio e o primeiro ele faz, esse primeiro amigo dele, que começa a conversar com ele, a tentar consolá-lo, mas acaba pisando na bola, né? Por isso que o título que eu coloquei aí é, não sei se estou lembrando, quando o consolo vira... Esqueci, gente, peraí que eu tenho aqui em algum lugar. Quando o consolo vira acusação. Esse título é bem verdadeiro mesmo e é sobre isso que a gente vai falar, sobre Elifaz, né? Então que o Senhor abra o seu coração e que você receba as respostas que você tanto está buscando, está procurando. E que a gente aprenda com Jó, né? Que não seja só mais uma leitura, mas que faça diferença na sua vida. Não sei se está muito alto isso aqui, vou baixar um pouquinho. Pensando que tá alto. Vamos lá. Vamos colocar os óculos e vamos começar a ver quando o consolo vira a acusação. A primeira fala é de Elifaz. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente, deu forças a muitas pessoas desanimadas. Isso aqui já está mostrando que Jó é uma pessoa justa, né? Como no comecinho ali, no primeiro capítulo, a gente viu que ele era uma pessoa justa. E ele confirma isso, né? Você era uma pessoa que ajudava muita gente, você animava pessoas que estavam desanimadas, dava força. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Agora que chegou a sua hora de sofrer. O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Quantas vezes as pessoas jogam na nossa cara a nossa fé, né? Quando a gente está abatido, triste em alguns momentos, porque a vida não é feita só de felicidade como no Instagram, né? A gente sabe que não, e a vida real, a vida verdadeira, a vida original mesmo, ela tem muitos tropeços, muitas coisas ruins. Claro que a gente tem que ficar a maioria do tempo feliz, né? Grato, agradecido a Deus e tentar o máximo possível ficar bem. Mas tem dias que não dá, né? E aí você pega um amigo desse que ele fala, né? Você ajudou tanta gente, agora que está na sua vez você não quer? Cadê sua fé? Um amigo que ficou 7 dias do lado dele em silêncio, se compadecendo por toda a tragédia incalculável que ele estava sofrendo ali. E mesmo assim jogou na cara dele. E a sua fé? Você perde a paciência, perde a coragem? O seu temor a Deus não lhe deu confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Você lembra que algumas pessoas inocentes que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Aqui eu tô muito resfriada, gente. Nossa, eu vou ficar afungando aqui. Só Jesus na graça. Porque aqui em Porto Alegre é difícil. Aqui você acorda com -1 e anoitece com 18 graus. É bem complicado. Então eu tô bem resfriada. Antes de eu dar uma afungada, eu já tô pedindo desculpa. Aqui ele fala com ele, né? Você se lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Quando ele fala isso, ele faz,
ele mostra a religião dele, a fé, né? O nível de fé, a teologia dele ele mostra, né? Que ele acha que o justo não sofre. Ele acha que, ele está perguntando, você já viu algum justo sofrer? Ele está vendo ali, Jó era justo. Né? Deus falou que Jó era justo. E Deus permitiu que Satanás fosse lá perturbá-lo, né? Porque sabia da justiça do coração de Jó, que é da igreja invisível, com certeza, né? Selado por Deus. E ele fala isso. Então todas as pessoas ao lado de Elifaz que sofreram, que passaram por problemas, por dificuldade, por dores absurdas ou fracas na nossa concepção, ele acha que não era justo. Então ele acha que a pessoa que sofre é porque ela cometeu pecado. Será que é verdade isso? Só o livro de Jó, que a gente já sabe a história superficialmente, que agora a gente vai se aprofundar um pouco, a gente já sabe que não, né? Que não é verdade isso. Jó era um homem justo e mesmo assim ele estava sofrendo. E muito sofrimento. E ele joga na cara a sua fé, né? Tenha caído na desgraça ou alguma pessoa honesta que tenha sido destruída. Eu tenho notado que os que aram campos da maldade plantam sementes de desgraça e só colhem maldade e desgraça. Com certeza, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a pessoa está arando maldade, plantando desgraça, ela vai colher maldade e desgraça, que não é o caso de Jó. Não é o caso de Jó. Como ele mesmo disse, Jó ali em cima, ele ajudava pessoas, ele ensinava, ele dava força, ele ajudava pessoas que estavam desanimadas. Como uma tempestade, Deus destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar. Eles quebram os dentes, assim como o leão que não podem caçar. Eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Está falando aqui que a pessoa que colhe desgraça, ela colhe, quer dizer, que planta desgraça, ela colhe desgraça. Isso é uma verdade. Só que não é uma verdade absoluta, porque Jó sempre plantou coisas boas e agora ele está nessa situação. É uma teologia errada. Essa teologia de que se você for bonzinho, nada vai te acontecer, se você for uma pessoa que vive plantada numa igreja, você não vai ficar doente, você não vai passar por dificuldades financeiras, você não vai passar por um problema, sei lá, de divórcio, ou seja o que for. Isso é mentira. Isso é mentira, gente. Não acreditem nisso. A vida real te mostra que isso é mentira. A história de Jó te mostra que isso é mentira. Porque o próprio Deus falou que Jó era uma pessoa íntegra, era uma pessoa justa. E aí vem Elifaz, um dos melhores amigos dele, que mostrou ser amigo, ficando 7 dias ali sentado no chão em silêncio, sem conseguir falar. De repente ele abre a boca e o que é consolo acaba virando acusação. Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas? Quantas vezes a gente julga as pessoas pela nossa régua? Quantas vezes a gente fala não só espiritualmente, não só jogando na cara a religião da pessoa, mas em qualquer situação a gente acha assim, eu não roubo, então quem roubar é isso, é aquilo outro. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas a gente julga as pessoas pela nossa régua. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que julgar as pessoas, melhor, a gente nem deve julgar as pessoas, como a Bíblia diz, né? Mas se caso você for julgar as pessoas, você tem que julgar diante da Bíblia, diante da palavra de Deus. Por isso a gente lê, por isso a gente conhece, por isso a gente entende, por isso a gente busca. Porque quando você for, que é impossível a gente não julgar as pessoas, né? Infelizmente, nós somos julgadores o tempo todo. Você que está me olhando aí ou me ouvindo aí no podcast, no Spotify, você está me julgando pela voz, você está me julgando pela aparência, pelos meus óculos. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Nós somos pecadores, nós somos muito pecadores. Por isso que a gente carece de um Salvador e por isso que Jesus veio para nos perdoar, para pagar o preço por nós, porque Ele é justo. Ele é justo. Se Ele falou que aquele que pecar vai para o inferno, vai.
Mas Ele veio e se fez cordeiro por nós. Ele se fez pecado por nós, mesmo sendo inocente, puro, puro, puro. Ele se fez para nos livrar disso, para nos livrar de julgamentos. E aqui Ele faz um dos melhores amigos dele. Tá jogando na cara, você não é tão crente, você não conhece tanto, você não serve tanto a Deus, você não ajudou tantas pessoas, por que você está sofrendo? Você pecou. É isso que Ele fala, quer ver? Alguém pode ser correto diante de Deus? Versículo 12. Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que eu mal pude ouvir. Isso aí Ele faz falando com Jó. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim. O meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Eu olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos Ele encontra defeitos. Então você pensa que Ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó, que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca. Morremos sem termos alcançado a sabedoria. Gente, você já pensou você numa dor dessa que Jó estava passando e o seu amigo fala isso com você? Primeiro que ele teve uma experiência pessoal. Ele teve a experiência pessoal desse espírito que visitou ele ali à noite e que ficou falando um monte de coisas com ele ali. A gente não sabe o que aconteceu ali, a gente sabe o que a gente está lendo, né? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Esse espírito que arrepiou o corpo dele todo, que ele ficou morrendo de medo quando ele estava dormindo, né? Veio visitar e ele falou isso, e daí ele ele interpretou isso como uma coisa assim: ninguém pode chegar a Deus se não pecando, né? Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Deus não confia nem nos seus anjos, como vai confiar em nós? Nós que estamos nessa era, no Novo Testamento, pós-Jesus, nós sabemos que realmente é impossível a gente encontrar Deus do jeito que a gente estava. Porque a gente era sujo, a gente pecou, a gente errou, a gente quis ser maior do que Deus. Mas Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus justamente por isso aqui. Justamente por isso aqui. E aí tudo que ele faz, estava falando, todo o consolo, toda a boa vontade dele de ficar aquele tempo todo do lado de Jó sofrendo horrores. Com certeza ele também estava sofrendo. E aí ele começou a pensar demais, abriu a boca para falar besteira, para falar que de alguma forma Jó tinha pecado, porque um anjo, um espírito foi lá e falou com ele isso. Ele interpretou totalmente errado. E isso nos prova que às vezes a gente pensa que a gente sabe as coisas, a gente pensa que a gente está falando as coisas de Deus, da Bíblia, mas na verdade a gente está falando de coisas de experiência pessoal nossa. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai consolar uma pessoa, um amigo, consolar uma pessoa que está enlutada principalmente, ou que está com uma tragédia, uma saúde, um câncer, uma coisa assim. Nós temos que ter uma trava na nossa língua, nós temos que buscar discernimento com o Senhor, na palavra de Deus. Não podemos ser como ele faz, que começa a consolar e termina destruindo. Se Jó não fosse uma pessoa tão temente, tão forte a presença de Deus na vida dele, o coração dele fosse tão devoto, ele teria se desviado, ele teria abandonado tudo, como a esposa dele mandou: abandona esse Deus e morre. A própria esposa falou isso com ele. Agora vem um amigo, gente. Olha, uma traição de amigo dói. Eu me recordo de uma época que eu... nem sei se eu vou falar isso aqui, mas enfim. De um outro casamento que eu tive. Fui traída. Foi horrível. Foi horrível.
Outro dia eu conto isso pra vocês, mas sabe o que mais doeu? A traição do amigo, a traição dos amigos que sabiam, dos amigos que traíam junto, dos amigos que olharam pra mim e falaram que eu era culpada. Eu era culpada. A história é longa, mas enfim, essa dor eu guardo dentro de mim. Eu sei essa dor, sabe? Claro que Jesus já me livrou, isso faz mais de 20 e poucos anos já. Mas é uma dor que eu aprendi muito com ela. Eu aprendi que a dor de um amigo, da traição de um amigo dói demais. Dói demais, nossa. Porque amigo, você não espera. Querendo ou não, quando você está casado ali, quando você está namorando, você tem aquela tendência a pensar que talvez possa trair. Amigo, não. Amigo, você entrega toda a sua alma. Um amigo de verdade, um amigo que fica 7 dias sentado no chão com você. É um amigo que você confia, cara. E aí, de repente, ele te trai, é uma dor. Parece que seu pé, assim, flutua. O chão sai debaixo do seu pé. E Jó, nesse momento, nesse capítulo, está passando por isso. Eu acho que Jó ficou ouvindo e ficou pensando, mas eu sou justo. Eu não mereço isso. Eu não fiz isso. Não é assim. Essa teologia está errada. Eu sou a prova de que ela está errada. E é isso. Não julgue as pessoas. Não faça um consolo falso. Não fique usando palavras de consolo para ofender a pessoa que está machucada, que está sofrendo, que está enlutada como Jó aqui. Vamos mudar por nós, vamos começar de nós. Não vamos usar o consolo para ofender a pessoa que está dolorida. E assim, com esse ar assim entristecido pela traição de um amigo, nós terminamos o capítulo 4. E amanhã continuamos a saga desses amigos que vão quebrar o silêncio um a um. E a gente vai ouvir e vai aprender com eles. Hoje nós estamos aprendendo a não ser como ele faz, a não medir as pessoas com a nossa régua e a basear as nossas acusações e julgamento e consolo na palavra de Deus. Falar com as pessoas diante da palavra de Deus e não diante das nossas experiências, com os nossos espíritos na madrugada dentro, nos filmes de terror e nos sonhos de terror. É isso que nós estamos aprendendo hoje. Que você seja o bom amigo, aquele que consola, às vezes em silêncio. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 5.